Boa noite, meus irmãos. Estamos nós aqui mais uma vez nessa terça-feira, reunidos em nome de Deus, ainda tendo que utilizar a tecnologia por causa do distanciamento. Mas não vai ser isso que vai nos afastar da nossa casa, da nossa fé, do nosso estudo. Então vamos continuando enquanto não houver uma circunstância muito segura. Nós vamos continuar respeitando a orientação dos órgãos públicos, a orientação da CERJ e da Federação também. Então, meus irmãos, vamos ler agora uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: heresias. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Está em Paulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 19. Recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam que os decrescentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu esse versículo sobre profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino, com a necessária compreensão. Quer dizer-se do pai que amaldiçoa o filho por haver regressado a casa enfermo e sem esperança. Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias, em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos renegados, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-nos. Recebamo-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Bom, meus irmãos, a nossa mensagem vem aqui, nós temos aí várias pessoas, uns não acreditam em nada, são os ateus, outros debocham, acreditam em Deus vagamente, acredito em Deus, mas não acredito em muita coisa. A verdade é que cada um tem o seu momento e a gente deve respeitar. Quando a gente, agora me faltou qual é o livro, mas que fala que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, não é que nós estejamos querendo ser os donos da verdade, mas porque os fenômenos que a gente estuda, que a gente acredita e que a gente tem várias provas, por isso que o Espiritismo é filosofia, é ciência e religião, isso, com o tempo, as outras religiões também vão acabar despertando. Também porque isso não é uma ideologia nossa, não é um ideal nosso, não é uma ficção nossa, isso é uma realidade. Então quem criou isso não foi o Espiritismo, não foi o homem, foi Deus. Os espíritos existem, a vida é eterna, eles se manifestam encarnados e se manifestam desencarnados, eles continuam com a sua individualidade, com a sua inteligência, quando desencarnam, com as suas virtudes, com os seus defeitos. E retornamos no prosseguimento, no caminho de evolução. Então isso não é invenção nossa, isso aí é uma coisa criada por Deus. Então nós temos que ter a compreensão de respeitar aqueles que debocham, aqueles que discordam, sabe por quê? Porque um dia eles vão despertar. Quem sabe nós também, em outros momentos, em outras vidas, também não debochamos, também não nos colocamos como ateus ou como descrentes de tudo e de todos, como materialistas,
né? Muitos só acreditam naquilo que estão vendo, que estão pegando, mas aí eu faço a colocação, se ele só acredita naquilo que ele está vendo, está pegando, como é que ele assiste televisão? O sujeito está lá no Japão, lá do outro lado do mundo, você liga a televisão quase que ao mesmo tempo, com a diferença de frações de segundos, você enxerga o sujeito com a mesma roupa, com a mesma cor, com a fisionomia e pior, com a voz. Você pode fechar o olho, está de costas para a televisão, você fala, ih, é o fulano ou é a fulana que está falando. Aí você olha para a televisão, é aquela pessoa que está lá do outro lado do mundo. E a imagem, a voz não vem pelo fio, não, vem pelo ar. Vai para o satélite que rebate não sei aonde, que vem para cá e distribui o sinal para todo mundo. Você consegue pegar o sinal da televisão? Ah, então isso aí, então é loucura de todo lado. Então nós não temos televisão. Não digo nem celular, porque o que o celular faz, a televisão já fazia, só não volta ao mesmo tempo para a gente que está assistindo, porque na emissora ele consegue falar com o repórter lá do outro lado do mundo em tempo real. Então, mas cada um tem o seu momento. Então a gente não deve se preocupar nem obrigar as pessoas a acreditar naquilo que nós acreditamos. Cada um tem o seu momento. E a melhor forma da gente convencer as pessoas é com exemplo, é vivenciando aquilo que a gente está se esforçando para aprender, que é aquilo que Jesus nos ensinou, as condutas morais que Jesus nos ensinou. Se a gente conseguir exemplificar, eu tenho certeza de que um dia aquela pessoa vai falar assim, caramba, deve ter alguma coisa de boa nisso aí, porque o fulano era tão complicado, agora está até melhor. Então a melhor forma da gente levar o ensinamento de Jesus, as leis de Deus, é a gente vivenciando, é a gente nos esforçar para que a gente possa realmente mostrar para aquelas pessoas que o que a gente acredita, o que a gente está aprendendo, a gente está se esforçando para vivenciar aquilo de verdade. Bom, meus irmãos, vamos agora então elevar o nosso pensamento a Deus e mais uma vez agradecer a Deus. A palavra é gratidão por mais um dia que Deus nos deu a permissão para vivenciar. Mas muitos pensaram assim, poxa, mas foi um dia péssimo, foi um dia de sofrimento, foi um dia de agonia, foi um dia de um monte de problemas. Aí você pergunta para essa pessoa, você queria desencarnar agora? Não, claro que não. Então Deus te deu mais uma oportunidade. Então enxergue isso como uma dádiva de Deus, mesmo que esse dia tenha sido muito difícil. Mas Deus nos ofereceu mais um dia e superamos as dificuldades, seja de que forma elas passaram, mas superamos. Estamos aqui e Deus vai nos oferecer um amanhã, com novas oportunidades, com as soluções, com as curas, com a resposta que nós buscamos. Então, o nosso muito obrigado a Deus, nosso Pai, por esse dia que Ele nos concedeu. Obrigado a Jesus, nosso Mestre, por estar conosco em todos os momentos e por ter nos deixado as suas lições de aprendizado. Obrigado, Padre Germano, por estar mais uma vez conosco e por zelar por todos nós, encarnados e desencarnados. E o nosso obrigado a toda essa falange de trabalhadores do Aprendizes do Bem e todos os trabalhadores de Deus, esses irmãos desencarnados que trabalham muito e são mensageiros de Deus. Que Deus os abençoe e os ilumine cada vez mais para que eles possam estar se dedicando a todos nós que ainda precisamos tanto, por tantas imperfeições que ainda temos e temos que superar. Pedir a Germana e a espiritualidade que possam parar, intuir e orientar a nossa querida irmã Mara, que fará uso da palavra nessa noite, que ela possa trazer para nós o ensinamento, o esclarecimento, aquela palavra de esperança e de fé, para que possamos sair daqui fortalecidos ainda mais na nossa fé, na nossa confiança, no amor e na misericórdia de Deus. E assim, Pai, com o nosso agradecimento, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite e com a palavra a nossa querida irmã Mara, para fazer o estudo. Boa noite, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, porque é um aprendizado, principalmente para mim, porque
porque eu estou estudando muito mais, estou aprendendo muito mais, e aí nós vamos agora aprender, né, juntos, né, sobre a nossa doutrina. Bom, eu trouxe hoje um estudo sobre os 10 mandamentos na visão espírita, né, porque muita gente acha que os 10 mandamentos, eles estão no Velho Testamento, e não é como se Jesus estivesse vindo para derrubar o Velho Testamento, e na verdade não é isso o que acontece, né? Então eu vou fazer um estudo breve, porque o tempo não é muito grande, mas também não sei se eu tenho competência para fazer um estudo mais aprofundado, mas vamos lá. Bom, a Bíblia ela é dividida em 2 partes, né? No Velho Testamento e no Novo Testamento. Essa palavra testamento para a Igreja Católica, eles fazem uma relação dela com a palavra aliança, né? Então, eles dizem que é como se a Bíblia, o Velho Testamento, fosse uma aliança de Deus com Moisés e o Novo Testamento uma aliança de Deus com Jesus. Essa é a relação que eles fazem. Não quer dizer que a palavra testamento signifique aliança, não é o que é. E eu acho até que faz um certo sentido, porque os 10 mandamentos, Deus mandou para Moisés, né, através da mediunidade dele, que ele recebeu no Monte Sinai, esses 10 mandamentos. E Jesus ele não recebeu, mas ele já nasceu com todo esse conhecimento. Ele já trouxe esse conhecimento para nós. Já era um espírito, com certeza, né, muito evoluído, que já vinha com todo esse conhecimento, já preparado para passar esses ensinamentos para a gente aqui. Desculpa, mas esses testamentos ou alianças, como a gente quer dizer, nada mais os 10 mandamentos, nada mais é do que uma regra de conduta e adoração que Deus mandou para Moisés, né, para que o povo pudesse entender na época. Foi mandado dessa forma para que o povo pudesse entender, porque ainda era um povo muito rude. Aí devagarzinho nós vamos chegando lá. Como eu falei antes, muita gente pensa que Jesus veio para acabar com o Velho Testamento. Isso não é verdade. Ele veio para reforçar, para melhorar. Hoje em dia a gente pode dizer que ele veio dar um upgrade, né? Upgrade, deu uma melhorada no Velho Testamento. Ele veio reafirmar o que está ali. O que acontece é que o povo da época, eles não podiam entender como hoje, né? Se botasse as palavras do Novo Testamento para eles naquela época, eles não iriam entender, eles não iam assimilar. Então teria que ser daquela forma. Os espíritos ali, eles não estavam evoluídos ali. A gente tem que pensar que isso foi muito mais de 2020 anos atrás, bem antes de Jesus. Então os espíritos ainda estavam muito endurecidos. Então tinha que ser daquela forma rude, como Moisés botou, que eu ouço muitos evangélicos falarem, que tem que ser dente por dente, olho por olho. No Novo Testamento não tem isso, porque a gente sabe que as coisas não tem que ser dente por dente, olho por olho. Porque Jesus veio dizendo que a gente tem que dar a face, né, perdoar, aliás, 70 vezes 7, né? Então, quer dizer, você vê que dá uma melhorada, porque o povo passa a entender melhor como é que são as coisas, né? O espírito vai evoluindo e vai entendendo melhor. Os 10 mandamentos a gente pode encontrar no Velho Testamento, em Êxodo, capítulo 20, versículo 2 a 17, e ele é repetido em Deuteronômio, capítulo 5, 6 a 21. Bom, o que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, eles são os princípios éticos transmitidos por Deus aos seres humanos e contém um resumo sobre como deve ser a nossa conduta moral, para a gente ter uma vida, né, sermos pessoas de bem e, consequentemente, evoluirmos moral e espiritualmente. Esses mandamentos, junto com as leis mosaicas, eles foram necessários para controlar esse povo que ainda era muito rude, né, ainda eram muito ligados às coisas materiais e tal, e para que eles pudessem deixar as coisas materiais de lado e passarem a chegar mais para o lado espiritual. Então a gente vai chegar aos pouquinhos, vamos chegando lá. Bom, vamos lá. Primeiro mandamento.
Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem abaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. Na época de Moisés, o culto a imagens, né, era muito, muito forte entre o povo hebreu. E esse primeiro mandamento faz com que o povo comece a romper os laços, né, com a materialidade, com essas crenças, né, em deuses, desapegando assim, de adorações, como acontecia muito na cultura egípcia. Se a gente for ver ainda, eles adoravam todas as como é que se fala, as coisas da natureza, eu esqueci a palavra, mas, por exemplo, eles adoravam o Deus Sol, o Deus da Lua, até o Deus da vingança tem, então eles tinham adoração por esses deuses e tinham aquelas imagens. Então, esse mandamento veio para que eles pudessem largar isso e entenderem que só existe um Deus e não vários deuses, e passassem mais a adorar a Deus e não a coisas, né? E se voltar mais para o lado espiritual do que o lado material, se desapegando, deixando de lado aquilo que, né? Porque o que prende a gente aqui na Terra, até agora, e a gente agora já passa a entender no Espiritismo que a gente não tem que valorizar ou adorar as coisas daqui da Terra, porque a gente sabe que quando a gente morrer, a gente não vai levar nada. Não vai levar nada. Só vai levar aquilo que a gente fez de bom, as nossas ações, os nossos pensamentos, né? A caridade que a gente prestou ao outro. E quando eu digo a caridade, não precisa ser exatamente material, mas a gente pode, num momento qualquer, um abraço, um sorriso, um ombro, não sei, uma ajuda qualquer que seja, doar um pouco de si, e aí sim a gente já sabe que a gente vai alcançar muito mais rápido, né, a superioridade do que valorizando as coisas materiais aqui na Terra, né? Bom, então... Às vezes um bom dia para aquela pessoa é tão importante que a gente não tem noção. Pois é verdade. Às vezes a gente nem passa por uma pessoa e nem se liga de dar um bom dia, mas às vezes quando você dá um bom dia a pessoa se sente tão bem, tão valorizada. Às vezes um simples sorriso que a pessoa não está nem esperando. Agora você me lembrou que uma vez eu estava com a minha filha no ônibus, ela era pequenininha, e ela falava com todo mundo, eu passei a conhecer muita gente do prédio por causa disso. Aí o nosso ônibus parou assim, do lado de um outro, e tinha um senhor com uma cara séria, toda amarrada, e minha filha no meu colo. Ela virou para ele, deu um tchau rindo, ele tudo sem graça, riu. Aí eu fico pensando assim, poxa, toda vez que uma criança brinca comigo, eu me sinto tocada. Aí imagina esse senhor, de repente podia estar chateado e tal, aí uma criança foi e deu para ele um tchauzinho, um sorriso. Aquilo deve ter alegrado um pouco o dia dele, mesmo que fosse pouco, mas deve ter alegrado esse dia dele, né? Então a gente tem que pensar também, né, em sermos gentis com as outras pessoas, que a gente não sabe pelo que elas estão passando também, né? Agora, o segundo mandamento. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Naquela época, as pessoas misturavam muito Deus com coisas materiais, faziam evocações, né, por simples bobagens, por simples besteira. E eu posso dizer que hoje em dia a gente também ainda faz isso, né? Muitas vezes a gente faz isso. Eu já vi uma moça falando assim, eu estou com vontade de comprar não sei o que para minha casa. A outra, você vai comprar, sangue de Jesus tem poder. Nossa, esse foi o momento da gente falar de Deus, de evocar Deus naquele momento. Quando você fala, graças a Deus, vale-me Deus, oh meu Deus, você está evocando a Deus. E é por isso que ele diz que não tem que falar o nome de Deus em vão. Deus é para momentos sagrados, para momentos divinos, momentos que a gente precisa realmente, não para besteira, não para bobagens, né? Isso já existia naquela época, hoje a gente ainda continua fazendo, né? E hoje a gente sabe que, né, como espíritas, a gente sabe que a gente fica evocando a espiritualidade por coisas mesquinhas, por qualquer besteira, a gente só vai atrair espíritos sem luz, espíritos menos elevados, né? Então, esse segundo mandamento faz a gente lembrar que a gente tem que buscar Deus
em situações verdadeiras, em situações que realmente a gente precise de Deus, não para o lado material, mas sim mais para o lado espiritual, para a nossa força, né? O terceiro mandamento fala: lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Aqui, esse mandamento indica que a ideia não é exatamente o dia do sábado, mesmo porque se a gente for ver a Bíblia de um adventista, a Bíblia católica, o adventista sábado, né, manda descansar no sábado, a Igreja Católica manda descansar no domingo, quer dizer, cada um interpretou, tipo assim, puxou a brasa para sua sardinha. Na verdade, não há um dia específico, é para você guardar um tempo para você, para cuidar de você, da sua alma, para você se dedicar aos ensinamentos de Cristo, aos ensinamentos de Deus, a tudo aquilo que Deus passou para a gente, que Ele nos ensinou, para a gente estudar, para aprender, evoluindo, a gente vai deixando as coisas mesquinhas de lado, vai deixando as coisas material de lado, né? Deixando as coisas materiais de lado e a melhor maneira, né, que a gente aprende no Espiritismo, a melhor maneira que a gente tem de adorar a Deus é a gente estudar, né, a palavra que Jesus nos ensinou, que Jesus deixou, ou até mesmo seguindo os 10 mandamentos, mas principalmente a gente tem que se voltar para o próximo, ajudar o nosso irmão, e como eu falei antes, seja de que forma for, com uma palavra, um ombro amigo, um bom dia, seja como for, essa é a melhor maneira que a gente tem de adorar a Deus. O quarto mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Bom, esse mandamento, né, a gente pensa logo em quê? Gratidão. A gente tem que ser grato, nós temos que ser gratos aos nossos pais de qualquer forma, mesmo que você não goste do seu pai, não goste da sua mãe e não se dê com eles, ou eles não foram bons pais, mas só pelo fato de você pensar, aliás, você tem que lembrar que na espiritualidade foram feitos um acordo, foi feito um acordo entre nossos pais e nós concordamos em reencarnar juntos, né? Virmos juntos nessa encarnação para resgatarmos nossos erros, porque a gente tem que entender que é na nossa família, no nosso seio familiar, que encontramos os nossos amigos. Esse é misericórdia de Deus agindo, porque Ele faz com que nós venhamos no mesmo ciclo familiar com os nossos inimigos, para que a gente possa resgatar, a passar, a se entender, a se amar e aos poucos formando uma única família. Então, esses pais, eles aceitaram receber a gente, seja qual for a situação. Imagina se você fez mal a esses pais numa outra encarnação e mesmo assim eles aceitaram que você viesse na família deles, no seio deles. E se não fosse isso, o lado espiritual, o lado material, você nasceu num seio familiar onde você aprendeu, você cresceu, você criou seu caráter, suas aptidões, eles ajudaram você a ir para frente, a progredir. Então a gente tem que pensar em tudo isso, a gente tem que ser grato, nós temos que ser gratos aos nossos pais de todas as formas. Se não for pelo lado material, com certeza, e principalmente pelo lado espiritual, nós temos que agradecer. Agora, o quinto mandamento é não mateis. O quinto mandamento nos mostra que nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Isso só cabe a Deus. E mesmo porque quem somos nós para julgar o nosso irmão? Para dizer assim, esse tem que morrer, esse tem que viver. Se nós somos tão falhos quanto eles, se nós já falhamos, já erramos tanto ou até mais do que eles. Se eles hoje em dia conseguem fazer isso, tirar a vida de uma outra pessoa, é porque eles ainda não chegaram a um certo grau de evolução que você, graças a Deus, já chegou. Mas não quer dizer que você não tenha passado pelo nível que ele está. Aqui a gente é uma escola, a gente vai passando por níveis. Então, esse irmão provavelmente ainda está lá no primário e você já está terminando o primário, você já está chegando no ginásio. Esses termos não existem mais, mas agora é fundamental. Mas a gente já vai evoluindo aos poucos. Esse irmão vai chegar lá onde nós estamos. E assim vai.
Mas tem que lembrar que nós já passamos por isso, então a gente não tem que julgar o nosso irmão, não tem que decidir se ele tem que morrer ou tem que viver. Isso cabe a Deus. Isso cabe a Deus. Deus é que decide e isso não cabe a gente. O 6º mandamento: não cometeis adultério. Bom, estou perdida aqui. O adultério, só um minutinho, deixa eu ver um pouquinho do adultério. Na época de Moisés, o adultério era muito comum. Aliás, o sexo desregrado era muito comum. Basta a gente lembrar que tinha aquela festa do deus do vinho, né? Que acho que era Baco, deus do vinho, que a festa era uma orgia, essas coisas eram comuns, né? Aquelas cidades que foram destruídas, Sodoma e Gomorra, tudo isso nessa época eram coisas muito comuns. Mas através dos nossos ensinamentos, a gente foi evoluindo, a gente foi progredindo, nossos espíritos, como eu falei antes, mais de 2020 anos já se passaram e a gente foi evoluindo, foi progredindo e a gente foi vendo que essas coisas não são mais do nosso plano. Claro que isso ainda acontece, claro, ainda tem espíritos aqui no meio da gente que ainda estão muito ligados a essa parte. E a gente tem que lembrar que todas essas coisas assim acabam se tornando viciações. Se uma pessoa, não só sexo, mas alimentação, se você tem uma alimentação desregrada, se você come muito, você vai atrair para você espíritos na mesma sintonia. Se você faz sexo desregrado e faz com uma aqui e outra ali, ou com outro, e você é casado, mas você não quer saber, uma hora você vai, aliás, em todo momento você está com espíritos inferiores perto de você e eles vão fazendo com que, vão se alimentando dessas tuas energias e vão fazendo com que você faça mais e mais e mais, se vai se tornando uma viciação e você se livrar disso é muito difícil. Então é nesse momento que a gente tem que lembrar daquela frase que diz: orai e vigiai. Se a gente orar e vigiar, a gente vai estar livre dessas viciações, a gente vai pelo menos diminuir isso, a gente vai tentar ficar livre dessas coisas para poder seguir adiante sem esses vícios, sem essas coisas, né? E só para lembrar que a palavra adultério, ela vem da expressão latina ad alterum torum, que significa na cama de outro. Mas hoje nós podemos usá-la também para nos referir a algo que foi fraudado, adulterado. Tipo assim, um documento foi fraudado, foi falsificado, ele foi adulterado. Essa palavra hoje em dia serve, mas o original dela é na cama de outro. O 7º mandamento é não roubeis. O roubo é uma forma ilícita de a gente conseguir alguma coisa, uma forma errada de a gente obter alguma coisa. E isso está completamente fora das leis de Deus, porque você não tem direito. Se você não tem direito de desejar a coisa do outro, quanto mais o direito de você tirar uma coisa que não lhe pertence, que você não fez por onde, você não batalhou para ter aquilo. Aquilo pertence ao outro e vai contra os propósitos de caridade e de amor que Deus ditou, né? Que Deus ditou para nós, que a caridade é amor ao próximo e que a gente está fugindo disso. E nós temos que lembrar que essas nossas consequências, essas nossas atitudes, elas têm consequências, né? E a gente lembra da lei de causa e efeito. Aí você pega alguma coisa que não lhe pertence, aí eu fiz uma analogia mais ou menos assim. Você pega uma coisa que não lhe pertence, vamos dizer, você assalta uma pessoa e pega aquele dinheirinho que ela tem, o único dinheiro que ela tem um filho doente que precisa daquele remédio. Aí ela não tem mais o dinheiro para comprar o remédio e o filho precisa daquele remédio. Aquele filho dela acaba morrendo por falta daquele remédio. E aí, quem vai pagar por isso? Quem vai mais tarde, né, quando for para a espiritualidade, quem é que vai arcar com aquilo, com aquela morte, vai levar aquela morte nas costas? Foi você que achou que tirando aquele dinheirinho daquela pessoa não ia causar nada. Eu não estou falando só de um roubo, às vezes é uma coisa simples. Você pega um negocinho aqui e a outra pessoa acha que é outra, acusa, acaba tendo confusão, inimizade, todas essas coisas assim. Conclusão, você não tem que tirar nada de ninguém. O que é seu, o que é do outro é do outro. O que você quiser, você tem que batalhar e correr atrás. E se você não tem, é porque você não tem que ter.
vai chegar a tua hora, vai chegar. Jesus falou, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Exatamente. O 8º mandamento: não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Bom, não prestar testemunho falso contra o vosso próximo é maledicência, né? É você falar mal do outro, né? E acho que esse é o maior atrativo que tem para os espíritos inferiores, é a maledicência. Uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha ali, acaba criando uma confusão, acaba criando inimizades, mortes, cria muita coisa ruim. A maledicência é muito ruim. A gente tem que evitar a maledicência a todo custo. Pode criar até obsessões cruéis, porque se você, por exemplo, eu falo mal do Giovanni, né? Eu chego para ele e falo, Ieda, olha, o Giovanni é isso, isso, isso. Ele falou isso, isso de você. A Ieda vai ficar com muita raiva dele. Se ela é uma pessoa influenciável, ela vai ficar com muita raiva dele. E pode até criar confusão para ele, criar coisas, né, situações embaraçosas para ele. Amanhã ou depois ela morre. Você acha que o espírito fica livre das coisas daqui? Não, ela pode continuar sendo um obsessor para ele. Mas a maledicência é prejudicial em todos os casos. A gente, quando alguém vier falar mal de alguém, a gente disfarça, sai de perto, evita ficar ouvindo. E mesmo porque se aquela pessoa está falando para você de outra, quando você virar as costas, ela vai falar de você para outra. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. O 9º mandamento: não desejeis a mulher do vosso próximo. Não desejar a mulher do próximo, esse mandamento fala em não desejar a mulher do próximo, mas a gente levando para um lado mais geral, a gente não tem que desejar nada que é de ninguém. Nem marido, nem mulher, nem carro, nada que a gente possa desejar. A gente tem que aceitar aquilo que a gente tem, ou batalhar, correr atrás para conseguir, né? E esse mandamento, ele vai de encontro ao 10º mandamento, que os dois são bem parecidos, que diz o seguinte: não cobiceis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Aí, quando eu li esse mandamento, me lembrou logo da frase seguinte: a grama do vizinho é sempre mais verde. Aí, quer dizer, a gente olha a nossa grama ali, toda ruinzinha, toda sequinha, a do vizinho verde, linda e maravilhosa. Mas a gente esquece de olhar que as nossas flores estão lindas, estão maravilhosas. A gente não dá importância às nossas flores lindas, a gente está preocupado com a grama do vizinho, a gente quer ter a grama igual do vizinho. Entendeu? A gente não se preocupa com o que a gente tem. Às vezes a gente tem coisas maravilhosas e não está preocupado com isso. A gente está preocupado com o que o vizinho tem com a grama dele, né? Vamos cuidar da grama para ficar tão bonita quanto. Exatamente. Quando a gente quer sempre assim, ou igual ou melhor do que o vizinho. Mas isso, o nosso lado material, o nosso apego às coisas materiais ainda, aquela vaidade, aquela coisa assim, a gente ainda está muito, muito ligado aqui para pensar dessa forma, né? Mas a gente tem que ver que Deus dá pra gente aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita. Se a gente tem aquela graminha assim, que a gente não conseguiu botar grama verdinha igual do vizinho, é porque ainda não é o nosso momento e a gente tem que ficar satisfeita com ela. Vamos cuidar dela, um dia ela vai chegar. A grama do vizinho ficou feia, vamos lá dar uma ajudinha ao vizinho a deixar a grama dele mais bonita. Pode ter certeza, sem essa inveja, se doando, ajudando, com certeza daqui a pouco a tua grama está verdinha. Se você, em vez de invejar, você ajudar e você valorizar aquilo que você tem, com certeza a sua grama vai estar verdinha, maravilhosa, tua vida vai estar mais tranquila. E a gente tem que ver também, se a gente não tem aquilo que o vizinho tem, dinheiro, poder, fama, é porque não está no nosso roteiro, né? Tem que lembrar que quando a gente lá em cima, a gente combinou com os nossos pais, nasceram com os nossos pais, a gente traçou um roteiro para reencarnar. Aí esse roteiro, Deus assinou embaixo, está assinado embaixo. Você vai casar, você vai ter filhos, você vai virar médico, vai não sei o quê. O caminho que você vai seguir, é você que vai decidir. Mas você vai chegar nesses lugares, não sabe como, mas vai chegar. Porque está traçado, foi aprovado, entendeu? Você vai chegar lá. Mas acontece que você tem que fazer aquilo, você tem que batalhar para você ter aquelas coisas. Né? Você tem que correr atrás e não ficar pensando no que os outros têm. Então, se você não tem, é porque você está colhendo
o que você plantou em outras vidas e que você precisa passar por aquela situação para evoluir moral, espiritualmente e chegar mais tarde a ter uma grama tão verde ou até mais bonita ou mais verdinha até do que o vizinho. Outra coisa, né, que eu não posso esquecer, que a gente tem que ser gratos a Deus sempre. Por quê? Porque Ele permitiu que nós reencarnássemos. Porque, não sei se alguém já leu o livro, né, quem já leu o livro Missionários da Luz, vai ver como é difícil preparar uma reencarnação, como é complicado. Muitos espíritos envolvidos, tem muitos espíritos também esperando uma oportunidade de reencarnar. E se a gente teve essa oportunidade, não vamos desperdiçar e principalmente agradecer a Deus por essa oportunidade. E aí, aqui eu quero dizer o seguinte: então nós podemos entender que todas essas leis de Deus, esses 10 mandamentos de Deus, e até no que está no Novo Testamento, eles se resumem em amor a Deus e ao próximo. Os dois, eles estão encadeados, tanto os 10 mandamentos, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, e principalmente que prega a doutrina espírita, já que a gente segue os ensinamentos de Cristo, tudo tem um único mandamento: o amor a Deus e ao próximo. Tudo encadeado aí, então, consequentemente, se está em um, está em todos eles. Então, é essa a conclusão que nós chegamos, que tanto o Velho Testamento, o Novo Testamento e a doutrina espírita, está tudo em sintonia. Nós estamos ali, nosso propósito é Deus, é amar a Deus e ajudar o próximo como a gente queria ser ajudado, né? Então é isso aí, meus irmãos. Boa noite. Jesus resumiu tudo num só, né? Faz um apanhado geral. Como você falou, Jesus não veio descumprir ou desprezar os 10 mandamentos, veio confirmar, só que ao invés de 10 ele trouxe 2, que resumiu, né, todos os 10, né, e a exemplificação que foi Jesus para todos nós, né, porque ainda é muito difícil, né, gente? E aí a gente pega a fala do Kardec para a gente finalizar. O que Kardec diz: como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Né? Pelo esforço que fazemos para vencer as nossas más inclinações. Então, tantos defeitos que ainda temos, e agradecemos muito a Deus a oportunidade da reencarnação, porque é mais uma oportunidade de aprender, de evoluir e, dependendo de nós, né, vou retornar para a pátria espiritual numa situação melhor do que aqui chegamos. Bom, meus irmãos, obrigado, nossa irmã Mara, por trazer aí essa mensagem importante. Não pode ser esquecida nunca, porque é o fundamento, né? Jesus veio depois, mas veio confirmar e veio exemplificar, e todos nós somos cristãos, né? Por quê? Porque nós buscamos Jesus como modelo e guia para todos nós. Então, obrigado, Mara, por essa inspiração, por essa mensagem. Obrigado, Pai, por mais esse momento de estarmos reunidos em Teu nome, amparados pelos Teus bondosos mensageiros, nesse ambiente, nessa vibração de amor e de luz, que penetra na nossa alma, que penetra no nosso corpo e nos fortalece ainda mais. Obrigado, Pai, por nos permitir mais esse momento. Obrigado, Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso médico, o nosso socorrista. Está sempre ao nosso lado naqueles momentos mais difíceis. Obrigado, Mestre. Obrigado, Germano, por mais esse momento e por tantos que nós ainda não enxergamos, mas que são feitos com todo amor e com toda dedicação. A todos nós, encarnados e desencarnados. E obrigado à espiritualidade dessa casa abençoada, pela dedicação, pelo amor e pelo carinho, pelo exercício da caridade e do amor pleno a todos nós, que ainda somos espíritos errantes,
espíritos extremamente imperfeitos e que ainda precisamos de vocês, meus irmãos, para nos ajudar, para nos orientar, para caminhar, quase que nos carregando no colo. O nosso obrigado, a nossa gratidão. E assim, Pai, agradecidos por tudo isso, pedimos a Tua permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus e em nome de Deus nosso Pai, está encerrada a nossa reunião. Graças a Deus.